Filipenses 3. Aleluia. Filipenses 3, apenas o verso 15. Deixa aberto e olha para mim. Nós precisamos nos identificar com Cristo. Existe uma necessidade por parte da igreja dela saber se identificar com o Senhor. O que significa isso? Você precisa ver que como Ele é, você também é nessa terra. Vou repetir, você não está prestando atenção. Você precisa começar a se enxergar que assim como Ele é, você também é nessa terra. Não, eu vou repetir. Enquanto você não melhorar o seu comportamento, eu vou ficar repetindo aqui. Você precisa entender que assim como Ele é, você também é nessa terra. Você não está entendendo, eu não estou comparando você com qualquer pessoa, eu estou comparando você com o próprio Jesus. Querido, Ele não é qualquer pessoa, Ele é o nosso modelo. Você foi feito dele, você tem a essência dele, você tem a imagem dele, você tem o espírito dele. Então assim como ele é o que a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz que assim como ele é, nós o somos nessa terra. Jesus andou enfermo? Não. Você pode andar curado. Jesus andou debaixo de miséria? Não. Você pode andar debaixo de prosperidade. Isso significa se identificar com Cristo. É como se ao você se olhar no espelho, você não se vê, você vê Cristo. E quando você vê Cristo, você vê quem? A si mesmo. Amém? Amém, querido? Vamos ler a palavra? Filipenses capítulo 3, verso 15. Deus tem um alinhamento para os últimos dias. Amém? Diga assim: Deus tem um alinhamento para os últimos dias. Esse é o tema dessa palavra. Filipenses 3,15 diz assim: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Amém? Agora você olha para mim. Querido, em tempos como esse, nós precisamos ter os nossos pensamentos alinhados o máximo possível. Em tempos como esse, os nossos pensamentos precisam estar alinhados o máximo possível, uns com os outros e principalmente com o de Cristo. Se você não tiver o seu pensamento alinhado com o de Cristo, andar alinhado com o pensamento dos seus irmãos é uma simples consequência. Por que eu e você divergimos tanto uns com os outros? Por que pensamos tão diferente em tantas coisas? A resposta é: porque o nosso pensamento não está alinhado com o pensamento de Cristo. Sempre foi a vontade do Senhor ter uma igreja voltada para um único pensamento, não é o que a palavra diz? Se alguma virtude há, se algum louvor existe, sejam nessas coisas que vocês devem pensar. Coloquem o pensamento de vocês lá no alto, porque a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Busquem as coisas do céu e não da terra. Então toda forma de divergência, todo pensamento diferente que nós carregamos uns com os outros, o reflexo disso nada mais é do que um pensamento que não está alinhado com o pensamento de Cristo. Porque quem está pensando como Cristo está andando alinhado com o seu irmão. Irmão,
veja uma coisa, quando você pensa diferente de mim, você não pensa diferente de mim simplesmente porque você aprendeu de alguém de maneira diferente. Você pensa diferente de mim porque você está pensando diferente da cabeça de Cristo. Todos nós, como membros de uma mesma cabeça, deveríamos ser levados a pensar o mesmo pensamento. Claro que isso vai levar tempo, querido, porque nós não vamos conseguir pensar a mesma coisa da noite para o dia. Isso é uma construção. Cristo está construindo em mim e em você um alinhar de pensamentos com Ele, para que nós possamos andar alinhados uns com os outros. E o alinhamento dos últimos dias, querido, será o restabelecimento de um pensar como Cristo. Para que o Senhor nos alinhe para esses últimos dias, Ele precisa nos restabelecer um modo de pensar. Sabe, o Senhor precisa nos levar, querido, a uma ideia central. Diga, ideia central. Diga de novo, ideia central. Eu vou repetir várias vezes essa palavra nessa noite. O Senhor precisa levar você a uma ideia central. O que tem lá nessa ideia central? Um modo central de pensar, um modo específico de pensar, um modo que quando você começa a entrar dentro dele, você não anda desalinhado com o seu irmão, você anda alinhado com Cristo, você anda alinhado com o seu irmão, você anda em concordância com o seu irmão. Meu irmão, toda forma de discordância que não pode ser resolvida, resume-se numa coisa: falta de alinhamento com o pensamento de Cristo. É normal, queridos, os homens divergirem nas coisas. É normal nós não concordarmos em tudo, mas toda discordância que não é resolvida com o pensamento de Cristo está errada. Você pode pensar, querido, a respeito de um aspecto da palavra diferente de mim. Você pode pegar a sua Bíblia e ler uma passagem e pensar de maneira diferente de mim, e discordarmos daquilo. Mas se o que você está lendo, existe uma forma certa de se pensar, e nós estamos discordando um com o outro, nós precisamos chegar num lugar onde eu e você entendemos a mesma coisa. Porque Cristo não vai te fazer pensar diferente de mim, e você que pensa diferente de mim, e eu que penso diferente de você, dizer que estamos acreditando na mesma coisa. Talvez você tenha um aspecto da verdade e eu tenha outro aspecto da verdade, isso precisa se ligar. Mas quando você diz pensar como Cristo, e eu digo pensar como Cristo, e você ou eu estamos pensando errado, nós precisamos alinhar os nossos pensamentos. Porque o que você diz está pensando, se realmente está certo, vai ter que se ligar comigo, irmão. Vou repetir: se o que você diz está pensando realmente está certo, tem que se ligar comigo, irmão. E eu preciso me ligar com você, porque Cristo não está separando o corpo dele por partes para andar sobre a terra. O corpo de Cristo, a Bíblia diz que está andando unido e ajustado sobre a terra. Cristo não vai arrancar uma parte do braço dele e jogar para um lado, Ele não vai arrancar uma parte da perna dele e jogar para outro lado, Ele não vai arrancar um pedaço da orelha dele e jogar para outro lado e falar assim: se vira e anda cada um para o seu lado. Não, o corpo de Cristo está andando unido e ajustado debaixo de um mesmo pensar. Então, para os tempos que nós vivemos, um restabelecimento de um pensar como Cristo precisa cair em nós. Queridos, os belos discursos da era presente roubaram os pensamentos de Cristo de nós. Repara para você ver, hoje nós não falamos mais assim, como diz a palavra, como o Senhor falou. Hoje assim, como eu penso, como eu acho, como eu digo, como eu acredito. O discurso da era presente roubou o que a palavra diz, o que o pensamento do Senhor diz, e colocou o que nós achamos. Aí todas as vezes que você começa a andar no que você acha, no que você pensa, você anda desligado de mim e eu ando desligado de você, e nós andamos desligados dos pensamentos de Jesus. Querido, qual é o discurso do tempo presente?
Qual é o discurso da era presente? Está te ligando com Cristo? Está te ligando com o seu irmão? Está deixando você mais unido como igreja, como corpo? Ou está separando você, ou está dividindo você? Qual é o discurso da era presente? Eu penso que tem que ser assim. Eu acho que por causa disso tem que ser assim. Querido, o que Cristo pensa e o que Cristo acha dessa era é totalmente diferente. Se o que você diz estar achando e pensando não está unindo você cada vez mais com o corpo, você está pensando errado. Você precisa de um alinhamento de pensamentos. Sempre haverá discordâncias entre nós. Lembra de Paulo e Barnabé? Os dois discordaram de tal forma que os dois se separaram. Paulo e Barnabé tiveram um problema a respeito de Marcos, de João Marcos, e os dois não conseguiram concordar, e foi tão feia a discordância dos dois que eles se dividiram, cada um foi para um lado. Lá na frente depois Paulo encontrou Silas, Barnabé ficou com Marcos, cada um foi para um lado. Sempre haverá discordância entre pessoas, mas uma das coisas que vencerá a nossa discordância é um alinhamento com os pensamentos de Cristo. Meu querido, se você estiver aqui e não estiver andando debaixo do mesmo pensamento, você sempre irá andar discordando de nós. Você precisa estar nesse lugar, querido, não é concordando com o que o pastor fala, é concordando com o que a palavra fala. Mas se você está aqui, deixa eu te dizer uma coisa, você não pode andar com outro tipo de pensamento, porque senão vai acontecer com você o que aconteceu com Paulo e Barnabé. Eles se dividiram, eles se separaram. Esse é um tempo que, se nós não nos unirmos em torno dos pensamentos de Cristo, nós vamos nos separar. Você consegue perceber como o mundo está nos separando? Você consegue perceber como o tempo presente está nos separando? Olha, só o fato de você sentar a 1,5 metro de distância do seu irmão já demonstra o quanto estamos sendo separados pelo mundo. Só o fato dos homens dizerem que nós não podemos estar reunidos, isso já é um pensamento. Meu irmão, se você, olha, pelo amor de Deus, é tanta coisa que eu nem consigo, ajuntar as palavras para poder falar elas como precisa ser dito. Mas são tantos discursos com aparência de piedade, tantos discursos que carregam um pensamento bonito, de amor ao próximo. Olha, irmão, mantenha distanciamento. Olha que discurso bonito, isso é amor ao próximo. Distanciar-se das pessoas é fazer o que Jesus mandou: ama seu próximo. Olha, irmão, usa máscara, porque senão você vai contagiar as pessoas. Olha que discurso bonito, se você usar máscara, você está amando o próximo. Está vendo como esse discurso é bonito e tem aparência dos pensamentos do céu, mas não são pensamentos do céu. Aí você compra esses pensamentos. Aí você vem para cá e você quer que eu ande nos seus pensamentos, e eu não vou andar nos seus pensamentos, porque os seus pensamentos não refletem a verdade. Aí você anda desajustado comigo, irmão, porque aí se eu convocar, irmão, nós vamos reunir todo mundo aqui, meia-noite, nós vamos fazer um ciclo aqui, nós vamos orar até 3 horas da manhã. Não, pastor, está amarrado, não posso, coronavírus, não posso. Os homens colocaram uma lei que 8 horas da noite eu tenho que estar em casa, não posso, tem que obedecer aos homens. Ai, meu irmão, você não sabe o que me deu vontade de fazer aqui agora. Não, eu tenho que obedecer aos homens. Vai falar para as igrejas que são perseguidas, porque descumprem leis humanas para guardarem a palavra de Deus. Vai falar para eles que estão morrendo por causa da fé, que preferem morrer do que deixar de adorarem ao Senhor, que preferem morrer do que deixar de ser igreja. Aí eu e você compramos o discurso
fajuto e achamos que esses são os pensamentos do Senhor para nós e não são. Meu irmão, se você não se alinhar aos pensamentos de Cristo, você terá enormes dificuldades para permanecer como igreja do Senhor nessa terra. Sabe o que nós precisamos aprender a fazer? Começar a comprar a ideia do céu. Meu irmão, começa a comprar a ideia do céu. Eu vou repetir, começa a comprar a ideia do céu, começa a comprar a ideia da palavra. Para de comprar discurso de homens. Para de comprar a ideia desses homens dessa terra. Para de ficar ouvindo, notícias na TV. Para, irmão, pelo amor de Deus. Esse não é o pensamento de Cristo transmitido para a igreja. Para. Esse pensamento leva você para a morte, não leva você para a vida. Esse pensamento tem aparência de piedade, mas nega o poder. Nós falhamos quando tentamos comprar uma ideia fora da palavra. Nenhuma ideia que você compra fora da palavra pode se sustentar, irmão. Nenhuma ideia que você compra fora da palavra pode te sustentar, irmão. Em tempos como esse, que você acha, que você pensa, que você imagina, é pouco eficaz para fazer alguma coisa na sua vida. Em tempos como esse, apenas se firmar na palavra é o que vai garantir você. Você precisa comprar a ideia de Cristo. Pelo amor de Deus, meu filho, sai um pouco do celular, ou pelo menos sai um pouco das notícias ruins, sai um pouco das notícias da televisão ruim. Para de comprar a ideia de homens malignos usados pelo diabo. Para, irmão, pelo amor de Deus, eu vou falar com todas as letras. Esses homens que vocês estão ouvindo na televisão, eles estão sendo usados pelo diabo para causar terror contra você, para dividir os seus pensamentos, para arrancar você da verdade. Esses homens não falam por parte de Deus, eles não estão sendo boca de Deus, eles estão sendo usados pelo diabo para trazer divisão no meio da igreja e tantas outras coisas. Pelo amor de Deus, entenda isso. Será que eu vou ter que abrir a sua cabeça para colocar isso aí dentro? Esses homens não estão nem aí para a igreja, irmão. Se eles não estão nem aí, é problema deles, mas nós precisamos velar pela palavra. Assim como Deus vela pela palavra para fazê-la cumprida. Irmão, você acha que eu tenho medo de homem? Jesus disse: não tema aquele que pode matar seu corpo. Tema aquele que, além de matar o corpo, pode mandar a sua alma para o inferno. Você acha que eu tenho medo de homem, irmão? Eu estou aqui para obedecer aos homens até o ponto aonde eles não fazem com que eu abra mão da palavra de Deus. Só até esse ponto, irmão. No momento em que esses homens começam a exigir que eu abra mão de coisas que Deus não está abrindo, eu não os obedecerei. Nem você deve obedecê-los. Você não tem noção do que eu estou falando, irmão. Você não tem noção, sabe por quê? Porque eu estou falando isso com temor e tremor. Porque eu vou prestar conta dessas palavras diante do Senhor e vou prestar conta diante de Deus por sua vida. Porque se eu estiver gerando rebeldia no seu coração, coitado de mim. E você acha que o meu interesse é gerar rebeldia no seu coração? Você acha que o meu interesse é dizer para você não obedeça às autoridades? Não. Mas eu não posso abrir mão da palavra de Deus por causa daquilo que homens ímpios estão dizendo. Eu não posso abrir mão dos pensamentos de Deus por causa de ideias mentirosas que estão fomentando nas nossas cabeças todos os dias.
Eu não posso comprar ideias que Cristo não está comprando, e ainda mais tentar andar nessas coisas. O que nos traz sustento e nos mantém alinhados é abraçarmos uma ideia central. De onde vem essa ideia central, irmão? Da palavra. Sabe o que está te faltando, irmão? Palavra. E não é palavra de me ouvir, não. É palavra de você sentar na sua casa, parar de fazer um pouco o que você está fazendo, e começar a entender e conhecer os pensamentos de Deus. Não é palavra de ouvir alguém pregar, não. É palavra de você pegar a sua Bíblia e começar a lê-la. É isso que está faltando, irmão. É por isso que você está comprando pensamentos errados. Qual que é uma das razões que nos divide? Diga para mim. Pensamentos divergentes que não são esclarecidos pela palavra. Sabe, uma das coisas que nos divide, o orgulho é uma delas, mas uma outra coisa que nos divide, pensamentos divergentes que não são esclarecidos pela palavra. O que significa isso? Quando eu penso uma coisa, você pensa outra coisa, isso não é esclarecido à luz da verdade. Isso nos divide. Não foi isso que Paulo disse aqui no texto que nós lemos? Volta para o texto, olha o que Paulo falou aqui. Se vocês pensam diferente, isso também Deus os esclarecerá. Ou seja, pensar diferente é normal. O que não é normal é não ser esclarecido. Você pode pensar diferente de mim, mas eu quero saber de uma coisa: nós dois precisamos ser esclarecidos, porque nós dois precisamos andar juntos. Nós precisamos andar juntos. Nós precisamos andar alinhados uns com os outros. Amém, querido? O problema não é simplesmente pensar diferente, é não ser esclarecido por Deus através da verdade. Esse é o problema. Então, querido, o segredo para o nosso alinhamento é receber os pensamentos de Deus. Já reparou como é fácil andar com quem concorda com você? E quando eu digo concordar com você, eu estou falando quando os dois concordam a respeito de uma mesma coisa que Deus concorda. Amém? Eu não estou falando de concordar com coisas erradas, mas repara uma coisa: é bom quando você anda com alguém que concorda com você, sim ou não? Que está pensando a mesma coisa que você, sim ou não? Mas é tão difícil andar com alguém que só pensa diferente de você, porque nada do que você fala a pessoa recebe. Não, meu irmão, enquanto você não receber luz aí dentro, você vai continuar andando desajustado com o corpo de Cristo. O Senhor precisa esclarecer a ideia dele no seu interior, arrancar dessa sua mente, essa sua mente que está tão frutífera para as coisas desse mundo. Deus precisa arrancar, querido, essa planta que Ele não plantou. Pastor, como é que Deus faz então para nos manter dentro de uma mesma linha de pensamento? Diga linha de pensamento. Diga mais forte, linha de pensamento. Deus quer nos manter dentro de uma linha de pensamento. O que Deus faz então? Vamos voltar para a palavra. Vamos voltar aqui. Porque Deus, querido, Ele não vai esclarecer nada para você fora da sua palavra. Nada. A palavra de Deus é verdade. Nada tem sustento fora dela. Então como é que Deus faz? Preste atenção. O verso que nós lemos nos mostra algo. Paulo disse assim, ouça: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Agora olha para mim. Primeira coisa, quando Deus quer alinhar os nossos pensamentos, Deus precisa amadurecer pessoas
para que elas ajam como Ele. Sabe por que você anda desajustado? Sabe por que um pensa de uma forma e outro pensa de outra forma? Porque você não está amadurecendo. Quando Deus quer alinhar pensamentos, Ele amadurece pessoas. Todos nós que estamos chegando à maturidade devemos pensar da mesma forma. Paulo disse em 1 Coríntios 13:11, olha o que Paulo falou: quando eu era menino, falava como menino, fazia o quê? Falava, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Querido, não amadurecer é permanecer num caminho de desalinhamento. Quando você não amadurece, você permanece desalinhado. Meu irmão, imaturidade é um caminho que sempre vai te deixar para trás. Quer ouvir uma coisa? Vou repetir. Imaturidade é um caminho que sempre vai te deixar para trás. Imaturidade é um caminho que vai te manter trancafiado dentro de casa, enquanto alguns poucos têm coragem e ousadia de enfrentar o sistema desse mundo. Eu vou repetir, irmão. A imaturidade sempre vai te deixar trancado, trancafiado, com medo. Enquanto alguns poucos estão ousando avançar, a chegar em lugares aonde os outros não estão chegando. Meu irmão, qual é a razão da igreja de existir? Ei, olha para mim, qual é a razão da igreja ser? Qual é a razão da igreja existir? Se for para sermos como o mundo, não existe razão para a igreja existir. Nós somos o sal dessa terra, a luz deste mundo. Nós somos o único lugar, nós somos aqueles que podem fazer a diferença onde ninguém está fazendo. Não, mas é mais conveniente você comprar o pensamento que justifica a sua incredulidade, do que ir para Deus para amadurecer, crescer em fé e avançar para romper com esse mundo. Querido, você fala diferente, você pensa diferente, você raciocina diferente, as coisas são diferentes para você, porque você não absorveu a ideia central de Deus. E porque você não absorveu a ideia central de Deus, você não amadurece. Aqui entra um aspecto que eu disse domingo passado. Quer amadurecer, irmão? Maturidade é para quem tem humildade para se manter ensinável. Enquanto você carrega seus pensamentos, que você chama de Deus, e não tem humildade, você não amadurece, irmão. Irmão, meu Deus do céu. Olha todo mundo para mim, ninguém faz nada, olha todo mundo para mim. É impressionante como a gente imatura se achando cheia da razão. Eu fico bobo. Um monte de gente que não sabe distinguir a mão esquerda da direita e acha que tem razão. Ela acha que os pensamentos dela é o certo, que as ideias dela é a certa. Não, irmão, essas pessoas elas deixam de se desenvolver porque elas acham que sabem. Enquanto você fica aí achando que você tem razão, que o que estão falando na sua cabeça é o certo, que você já tem a verdade a respeito de tudo, você deixa de se desenvolver. Porque, querido, o que é maturidade para Jesus? É saber que você ainda não aprendeu como convém saber. Enquanto você estiver nesse caminho, nesse princípio, você está amadurecendo. Mas quando você acha que já sabe de tudo, você deixa de amadurecer.
Para Jesus, enquanto você continuar achando que você não sabe, para Ele, você está andando no caminho de maturidade. Meu irmão, você pode ser o aluno mais inteligente da sala, ainda assim você não supera o professor. Mas tem um monte de gente que acha que já sabe mais do que o professor. Tem um monte de gente que acha que está cheio da razão. Aí sabe o que acontece? Ele não recebe os pensamentos de Cristo. Ele não recebe as ideias de Cristo, porque ele acha que sabe mais do que o professor. Meu irmão, tem gente que acha que sabe mais do que Cristo e a palavra dele. E pior, tem gente que acha que sabe mais do que aqueles que Cristo levantou como professor para ensiná-los. Meu irmão, enquanto você for aluno, você vai estar sempre aprendendo. Você está ouvindo? Enquanto você for aluno, você vai estar sempre aprendendo. No dia que você achar que a sua razão é o suficiente, você vai repetir de ano. Você vai ficar nessa sala de aula aí 200 anos, até que você aprenda que você ainda não sabe o quanto você deveria saber. Então como é que você amadurece, irmão? Primeira coisa, diga, humildade. Humildade é o caminho que te mantém ensinável. Humildade é o que faz você ser capaz de receber os pensamentos de Deus, que são contrários, na maioria das vezes, aos seus pensamentos. O mundo não tem os pensamentos que você precisa. Se você abraça os pensamentos do mundo e acha que esses pensamentos são verdadeiros e não abre mão deles, você vai deixar de receber os pensamentos de Cristo, que podem amadurecer você, que podem ajudar você. Número 2, quer amadurecer, irmão? Proximidade. É impossível estar próximo de Cristo e não absorver suas ideias. Sabe o que você está comprando dos discursos fajutos do mundo? Talvez é porque você não está próximo de Cristo quanto precisava. É impossível você estar próximo de Cristo e não absorver as suas ideias. É impossível. Quando você está perto de Cristo, o que você pensa, o que você acha cai por terra, irmão. Tudo cai por terra. Quando Jesus, ouça, quando Jesus quis espalhar a ideia dele para os 4 cantos da terra, ele fez o quê? Ele pegou 12, trouxe para perto de si. Sabe para quê? Para que aqueles 12 pudessem comprar a ideia dele. E ao comprar a ideia dele, aqueles 12 pudessem amadurecer. E porque eles amadureceram, eles pudessem frutificar. Quer amadurecer? Seja humilde e tenha proximidade do Senhor. Porque se você não se aproximar do Senhor, querido, você não vai amadurecer. Quando você amadurece, você pode até não concordar com a ideia das pessoas, mas uma coisa, querido, você pode ter certeza, você não vai querer andar dividido delas, porque maturidade não quer te dividir de pessoas, quer unir você a elas. Quando você amadurece, você não quer se dividir de pessoas. E tem um monte de gente que acha maduro e está falando para você, fique em casa. Maturidade é isso? É ficar em casa? Quando você amadurece, irmão, você quer viver em comunhão. Não importa o risco, o perigo e o que quer que custe. Agora, se você não tem fé para andar no que eu estou dizendo, porque você não é obrigado a andar no que eu estou dizendo, você precisa de fé para andar no que eu estou dizendo. Se você não tem fé, fica na sua casa, mas fica na sua casa se aproximando do Senhor, até que fé seja gerada no seu coração e você venha estar aqui conosco. Porque eu também não quero que você faça algo sem fé, porque sem fé é pecado.
Sem fé, você vai contrair essas porcarias que o mundo tem e você vai morrer. Aí sabe de quem vai ser a culpa? A culpa vai ser do pastor, porque você andou na minha palavra e não na palavra de Deus. Agora, querido, o que o Senhor está fazendo é nos trazendo para um alinhamento de pensamentos, para que todos nós possamos pensar e velar pela palavra que está escrito: 1000 cairão à sua direita, 1000 à sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Para que todos nós comecemos a pensar que praga alguma chegará à nossa tenda. Meu irmão, se você anda num pensamento diferente desse, você está andando num pensamento errado. Se você anda acreditando que vai cair praga na sua tenda, você está andando num pensamento errado. Você pode ter o discurso mais bonito para justificar isso, você está andando num pensamento errado. Porque a Bíblia diz que Ele acampa ao redor daqueles que o amam e o temem para guardá-los, para livrá-los. Você está com medo de quê? Andando baseado em quais pensamentos? Querido, hoje eu entendo que pelo amor de Deus, nós vamos ceiar, eu vou terminar. Hoje eu entendo que uma boa parte de vocês não enxergam e não pensam como a gente. Uma boa parte de vocês aí, pensam diferente, não enxergam da mesma forma. E nem por isso, querido, eu trato você como alguém estranho do corpo. Imagina se eu fosse tratar você pelo pensamento diferente que você tem de mim. Eu ia isolar você. E maturidade não é isolar pessoas, é trazer pessoas para perto de si. Amadureça, irmão. Seja um. Sabe? Seja um antes da fornalha e dentro da fornalha. Se você for um antes, você vai ser um dentro. Sadraque, Mesaque e Abednego, todo mundo se prostrou, irmão. Tinha outros judeus também com Sadraque, Mesaque e Abednego. Tinha um monte de gente do povo de Deus lá na Babilônia, quando Nabucodonosor fez a estátua e mandou todo mundo prostrar e adorar. Tinha um monte de gente do povo de Deus lá. Todo mundo se prostrou, mas Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostrou. Os três foram um. Ali é a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os três foram um. Um antes da fornalha e um dentro da fornalha. Se torne um, meu irmão, pelo amor de Deus. Um principalmente com o Senhor, para que você seja um com esse lugar. Amém, querido? Você acha que você tem que ficar em casa por causa da crise da saúde? Eu penso que em tempos de crise, só quem está acima dela é que pode fazer a diferença. Você acha que a crise vai levar todo mundo à miséria? Eu penso que a Bíblia diz que Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Você acha que a crise não vai te trazer provisão, e Deus diz exatamente o contrário. Você acha que máscara, álcool em gel e distanciamento vai manter você imune? Eu penso que Cristo levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades naquela cruz. Vê como é que a gente está pensando diferente? Você está achando que máscara e álcool em gel imuniza você. E eu estou pensando que o que me imuniza é crer na palavra de Deus. Você está achando que vai te faltar provisão, e eu acredito que Deus diz, que a palavra dele diz, que seremos supridos em todas as coisas. Nós precisamos voltar aos nossos alinhamentos, amém? Os nossos pensamentos em um alinhamento, amém? Então, querido, tem um alinhamento nos últimos dias. O Senhor precisa restabelecer os nossos pensamentos com o dele.
para que nós possamos andar com uma igreja poderosa nessa terra. Você recebe essa palavra? Amém. Olha, Cristo, Ele veio para formar um povo com um só pensamento, uma só fé, um só Deus e Pai de todos, o qual é em todos e opera através de todos. Ele não veio criar um povo dividido, irmão. Então que nesses tempos de dificuldade, você seja humilde para continuar sendo ensinável e você tenha proximidades para amadurecer em Deus. Amém? Você recebe essa palavra? Fica de pé no seu lugar.